Qual é a imagem que achas que as pessoas têm de ti à primeira vista? Nós fazemos juízo de valores das pessoas por uma frase que a pessoa disse, por um comportamento que ela teve, seja bom, seja mau. Pudesses dar um conselho ao teu eu de 18 anos, o que dirias? Dizia-lhe para ir em frente. Eu não me arrependo de muitas coisas que eu fiz. Sentes que se calhar essas memórias não te moldaram assim tanto para o que és hoje? Não, acho que aquelas que o meu cérebro apagou devem ter moldado muito mais. Vou chegar a velhinho e sinto aí, não foi aqui tudo o que queria. Mas se calhar nem vai acontecer, se calhar quando for velhinho nem vou pensar nisso, mas... Aproveita o que vives agora. Bem-vindos ao podcast do Olhar da Coruja. Chama-se Olhar da Coruja porque nos negócios, os donos dos negócios, os gestores dos negócios precisam ter um olhar muito amplo sobre tudo o que está a acontecer e terem a capacidade de focar naquilo que é importante em cada momento. Esta rubrica em especial, em que sou eu a entrevistada pelos colaboradores para que eles possam saber de mim tudo aquilo que têm curiosidade, seja acerca de negócios, seja acerca de pessoas, seja qualquer tema que seja curioso para alguém que trabalha comigo. Bem-vindo. Muito obrigado. Então, o Ruben, não vou dizer que és o nosso estagiário porque eu Ok. sei que tu não gostas. Não, eu gosto, está-se bem. Não, é na boa. Não é verdade, já não gostas. Já perdeu a graça porque entretanto já Sim. chegaram outros, não é? Acho Não, que nem é por estagiários não isso, chamaram muita vez. Mas Foi uma praxe muito longa. foi muito longo. Ainda há gente que me chama estagiário. É que depois tu passaste os meses de estagiário e continuaste a ser o estagiário. Ainda hoje me chamam estagiário, há pessoas que chamam. E tu achas que isso é só para te chatear? Eu acho que é ficou- carinhoso. Eu acho que É carinhoso e eu acho que ficou. Yeah, porque Ficou. era giro. Habituaram-se a chamar e agora é sempre Era giro estagiário. implicar contigo com o estagiário. Era giro, já. Olha, é muito bom ter-te aqui. Muito obrigado. Esta rúbrica serve um bocadinho para nós falarmos uns com os outros. Tu deves ser das pessoas, não é das pessoas que está cá há menos tempo, já estás cá há muito tempo. Há muito no sentido de... Passou rápido. Passou muito Está a rápido, passar não é? bué rápido, Que é coisa de quando a gente olha, pensa, o Ruben no estagiário, mas o estagiário já está cá há muito tempo, não é? bué de tempo, já. 9 meses. 9 meses. Passou muito mais rápido do que parecia, não é? Sim, já. E cada vez parece que está a passar mais rápido. Não sei muito sobre ti, Ok. tu não sabes muito Pois sobre não. mim, Exato. mas já sei algumas coisas, vá. Mas não sei muito porque é que tu escolheste o que escolheste ou porque é que tu estás aqui hoje? Estou Aqui, na empresa. Eu interessei-me sempre um bocado por design. Eu comecei a trabalhar em design aos 14 anos, sozinho em casa. Eu passava os verões todos a fazer cenas. Não era nada de jeito. Eram cenas assim mais. Mas pronto, estava a Tinhas aprender. 14 anos, não é? Estava a aprender, exatamente. E foi-me interessante. Depois tirei o curso de técnico de gestão e programação de sistemas informáticos. Não gostei. Aliás, eu gostava de programar, mas era chato. Não era. É que não tem nada a ver com criativo, não é? Gosto de Nada. design, agora vou programar, Yeah. que não tem muita criatividade, não é? Eu usava a programação para fazer design. O meu foco na programação era fazer os programas bonitos. Então Ok. também comecei a perceber que era mesmo design que eu queria. Depois fui para um curso de design e multimédia, acho que é isso. E pronto. Não aprendi grande coisa, para ser sincero. Aquele curso não era incrível, mas Como é que tu aprendeste mais? Como é que tu consideras que hoje aprendeste mais? Onde e como? em casa, sozinho. E Fazes pesquisa? eu nunca fui de ver tutoriais. Eu era de abrir o programa e fazia. E copiava designs já feitos, que era para perceber como é que eles faziam. Portanto, fazes pesquisa do que é que existe e depois tentas E tento replicar. fazer igual para perceber como é que é o processo todo. E tento Top. fazer por mim. Top. Porque se eu vi um tutorial, eu vou-me esquecer. Certo, porque há Se uma for série eu a de passos fazer- que tens que seguir. Como vou ter os problemas, vou ter que os resolver e vou aprender mais rápido. E hoje, o que é que mais gostas? É design. Claro. Gostas mesmo Gosto do mesmo do que design? faço. Em que sentido? O que é que tu achas que o design tem que transmitir? No meu caso, acho que o design tem que ser fácil de ser compreendido. Para além de bonito, tem que ser muito fácil de ser compreendido. E acho Boa. que isso é a parte mais difícil, que é fazer uma coisa artística e as pessoas perceberem Que seja utilizável, não é? também. Exato. Que não seja só criativo e artístico, exatamente. que seja também. Não pode ser confuso. Yeah. Acho que esse é o foco no design, para mim. Ok. Estou à tua disposição. Ok. Podes fazer as perguntas que tu quiseres, do que tu quiseres. Eu Podemos trouxe, conversar sobre o que te apetecer.
Eu trouxe uma lista ainda grandinha de perguntas e são perguntas um bocado mais aleatórias, não fui por aquelas perguntas de aquelas normais de como é que é ser empresário e essas coisas. Que estas perguntas acho que dá para te conhecer também melhor. Top. Então, a primeira pergunta é: qual a memória ou memórias de infância que mais te marcaram e sentes que essas memórias influenciam a forma como ages atualmente? Oh meu Deus. Sabes que eu não tenho muitas memórias de infância. Ok. Tenho algumas, são mesmo pequenos flashes de algumas coisas. Não sou aquela pessoa que recorda dias inteiros na infância. Tenho alguns flashes de algumas coisas engraçadas. Tenho flashes de eu a brincar com os meus primos na terra, porque eu tenho um irmão e na casa ao lado viviam 2 primos, portanto eu brincava com os 3 meninos e depois nas casas mais abaixo dos outros vizinhos também havia mais um colega e eu brincava mais com os meus primos da terra, que era giro. Eles tinham carrinhos e a gente fazia as casas na terra, as garagens, os túneis e brincávamos com os carrinhos debaixo de uma oliveira na terra, fazíamos as nossas brincadeiras. Este é um dos flashes que eu tenho de brincar com os meus primos. Depois tenho mais alguns, tenho de um sócio que o meu pai teve, que era uma pessoa muito especial para mim, que já morreu há muitos anos, mas era quase como se fosse um segundo pai. De resto não tenho muitas memórias de infância, não tenho aquela coisa de a minha infância que tinha isto ou que tinha aquilo. Não, tenho alguns Então, flashzinhos. Sentes que se calhar essas memórias não te moldaram assim tanto para o que és hoje? Não, acho que aquelas que o meu cérebro apagou devem ter moldado muito mais do que aquelas certo, que ficaram. Certo. A segunda Muito pergunta interessante. é o que querias ser quando eras criança e porquê? Quando era criança, não sei. Sei que quando comecei a ser adolescente, eu tinha uma profissão de sonho. Eu gostava muito de ter sido polícia de investigação criminal. Por acaso eu também gostava bué Acho que disso. era, ainda hoje eu gosto de tudo o que tem a ver com a investigação e a lógica da investigação e o porquê de serem feitas determinadas coisas de determinada forma. Ainda hoje eu gosto muito. Depois, na altura, quando eu comecei a tentar perceber se havia alguma possibilidade de eu ser aquilo que eu gostava de ser, naquela altura, já não me era permitido, porque eu já tinha um filho, aquilo que eu gostava de fazer era demasiado perigoso. Havia uma série de condicionantes que não iria nunca ser fácil eu fazer aquilo que eu gostava, que eu achava que eu gostava naquela altura. Ainda hoje eu gosto, mas não sei se eu gostava efetivamente de ter tido aquilo como Depois só depois profissão. de experimentar aqui. Exatamente, Exato. e de viver todos os dias no mundo do crime, não sei se Eu acho que é estressante. deve ser muito, deve ser muito. Essa- Eu acho o máximo, não sei se teria sido assim tão fixe viver todos os dias com aquelas É uma emoções. escolha que tem que se fazer. Teria que experimentar para depois perceber. Pois, só que depois não sei até que ponto é que entrando para ser polícia de investigação criminal deve ser difícil, não há de ser qualquer um que vai para lá Sim, fazer tudo para chegar Sim. lá e depois sair. sim, depois vem a frustração, mas não é? não tam, pois, mas se não estamos bem, Os não estamos passos bem. É todos o que que é. tens que fazer para chegar lá e depois afinal já. Uhum. Pois, não sei. Mas é preciso ter muito estômago Para para aguentar isso tudo. para Também acho que aguentar sim. todos os dias coisas tão horrendas quanto aquelas que acontecem. Pode haver no dias mundo do mais crime. calmos que outros, não é? Não há de ser sempre mesmo crimes violentos e não sei o quê. Certo. Se bem que era muito por aí que era o meu. Era o que tu gostavas mais? Era o que eu gostava mais. Ok. Era porque tem muito a ver com comportamento. E uma das coisas que mais me seduz é o comportamento humano. Então é os extremos. Como é que alguém consegue ter determinados comportamentos? O que é que acontece no cérebro daquela pessoa para chegar? Então tens que investigar todo o comportamento, tudo o que aconteceu antes, durante, depois, Exato. para conseguir perceber o cérebro daquela pessoa. E eu acho isto genial. Se seria uma coisa que eu vivesse todos os dias, se calhar chegava a uma altura que seria desgastante. Né? Bastante. Até porque eu tenho um problema, que eu gosto de imensas coisas, né? Exato. Eu gosto de imensas coisas. Ficar uma vida inteira só a Se calhar não fazer ias ficar só por aí. a mesma coisa, pois ia Só ser depois isso difícil. ia ser um trabalho que possivelmente não dava para fazer mais nada. Ia ser de desgaste muito, muito grande. Yeah. Era um sonho. Terceira pergunta é: qual era a tua disciplina favorita na escola? Opa! Qual era a minha disciplina favorita? Eu gosto muito de matemática. Ok. Eu gosto mesmo muito de matemática. Acho matemática muito interessante.
Aliás, eu gosto mais de matemática do que de português. Se bem que português para mim era mais fácil, mais simples. Mas a Exato. lógica, eu gosto de matemática, acho super interessante. Matemática eu sinto que é engraçado quando nós estamos a perceber. Pronto, o problema é esse, é quando tu chegas a um determinado nível de matemática e te dizem como é que se resolve uma equação qualquer, mas não existe uma lógica por trás. Porquê é que ela se resolve Pois, assim? é Porque só porque sim. Yeah, eu odeio O isso porque também. sim não te dá a lógica, a aplicabilidade, então é difícil depois perceber onde é que eu vou usar isto. Se eu tiver uma forma de pensar onde é que isto vai ser usado, eu consigo desconstruir e perceber qual é a sequência que eu tenho que levar na resolução. Depois, quando chegas aí, é decorar, não é? Pois, mas aí já Vou perde a decorar como é que isto piada. se resolve. Para quê? Para fazer as contas e passar no teste. Exatamente, pois aí já Mas perde é a que piada depois perde toda. o entusiasmo. E eu acho que é isso que falha muito, é a gente entender na escola para que é que as coisas servem. Porque as pessoas ensinam-nos, os professores ensinam-nos a fazer as equações, as frações, seja o que for, mas nunca lhe dão uma lógica, uma aplicabilidade daquilo. Então perde o entusiasmo, que só tem que Pois, decorar. nós achamos que vamos achar que estamos só a aprender porque tem que ser. E então parece que quem vai ser bom a matemática é quem decora fácil. Pois. É só decorar. Enquanto matemática havia de ser resolução de problemas, havia de ser mais Exatamente. raciocínio. O problema é este, como é que nós vamos resolver? E então apanhar a lógica daquilo a resolver. Essa parte eu adoro. Pois, O resto, só quando chegas ali às frações e equações e coisas que nunca ninguém te explicou para que é que servem, porque é que estás a decorá-las. Porque sim, porque precisas decorá-las para passar no teste. é estúpido. É um Depois é que bocadinho. nem sequer vou É um usar bocadinho. no dia a dia E futuramente. se calhar algumas até podias usar em determinadas profissões, mas só quando chegares lá é que tu vais perceber: então isto servia para isto. Poderia ter sido feito ao contrário. Eu acho que havia muito mais gosto pela matemática do que há. Eu acho que o facto de as pessoas não gostarem de matemática é porque efetivamente falta alguma lógica nas coisas, não é? É uma disciplina para decorar. Como história, tens que decorar, não é? Só que a história é mesmo uma história. Tu consegues envolver-te com aquilo, o que é que aconteceu, Exato, é quem mais era, o que é que interessante. fez, como é que fez. Aquilo tem uma lógica ali e tu consegues decorar aquela informação. Na matemática, Pois. perde só o entusiasmo. É decorar por decorar. Depois os É miúdos isso, no perdem o fundo. entusiasmo com a matemática. Porque Eu agora acho que vamos sim. inventar mais umas frações para depois fazermos todos aqui umas contas, mas sem uma lógica por trás fica sem graça. Eu, por acaso, não me perguntaste, mas eu vou dizer na mesma. A minha disciplina preferida era física, que também tem muita matemática. Só que aí eu já via uma lógica nas Física coisas. é brutal, Eu exatamente, já porque havia tu uma consegues. lógica, exatamente. A física é muito interessante porque tu tens a teórica e depois tens a prática. Eu tive as duas coisas, teórica e prática, e tu consegues perceber na prática porque é que tu estiveste a aprender aquilo tudo da teórica, para que é que aquilo serve. Ok, então agora vamos Exato. desenvolver uma peça de acordo com aquilo tudo que aprendemos na parte teórica. Tem uma lógica, porque é que eu preciso de saber isto? Como é que eu aplico isto na prática? Pois é, isso não é só decorar. Não, E tudo faz algo, tudo tem um sentido essa é a grande diferença. e nós vemos a física no dia a dia em tudo. Por isso, Exatamente. Também gostei muito de física. física é fixe. A quarta pergunta é: se pudesses dar um conselho ao teu eu de 18 anos, o que dirias? Oh, o meu eu, 18 anos. Dizia-lhe para ir em frente. Eu não me arrependo de muitas coisas que eu fiz. Nem me arrependo da forma como as vivi. Mas se calhar, se fosse hoje, olhando para trás, tinha-as vivido de forma mais prazerosa. Ou seja, com menos ansiedade em relação ao futuro. Acho que ainda tenho que dizer ao eu de 46. Acho que é um bom conselho para dar ao eu de 46, que é: não sejas tão ansiosa, não vivas tanto com medo do futuro e não tentes antecipar tudo. Vive só. Acredita mesmo que aquelas coisas que parecem muito más hoje, amanhã vão parecer coisas muito leves. E com 18 anos a gente tem uma tendência incrível para sentir que tudo é muito mau, tudo é muito pesado. Na realidade eu acho que a gente tem a vida toda, mas até ali aos 30 provavelmente tudo tem um peso muito grande, tudo o que nós vivemos. Então se for de negativo, o positivo também que a gente extravasa, né? E essa parte é boa, mas a parte negativa parece que é a pior coisa que pode acontecer a alguém, e que só eu é que vivo isto e só eu é que sinto isto e é o fim do mundo. Porque eu acho que nós nessa idade estamos meio na transição de passar de crianças, adolescentes para adultos, então tudo nos surpreende um bocado.
é tudo muito pesado, não é? Parece que é tudo um problema, na verdade até é tranquilo. Que eu era criança, aquilo era fixe, eu queria tanto ser adulto e isto agora é tanta responsabilidade e eu não quero viver isto, mas também já não quero ser criança, não é? É uma dualidade enorme, que eu quero ser adulto, mas não quero estas responsabilidades todas, mas também já não quero ser criança porque eu quero ser tratado como um adulto. É isso. E depois, como a gente não tem como não temos muita história, ainda não nos aconteceu muita coisa, sempre que acontece alguma coisa nós sentimos que é muito pesado, que é muito duro, que é muito difícil, porque não conseguimos ver uma saída muitas vezes, não é? Qual é a saída disto? Não sei, porque isto é a pior coisa que pode acontecer a alguém, isto não tem saída, depois a gente descobre que afinal tem muitas saídas e a próxima vez que acontece a gente diz, não é preciso não era dramatizar. problema nenhum. Exatamente, tudo o que vem a seguir é bom. Então é a antecipação das coisas, o stress. Eu acho que até à Regina de 46 anos eu às vezes tenho que dizer isso, que é, está tudo bem, relaxa, calma, vai correr bem, não é um problema. Nós 18 anos era pior ainda, era Exato. tudo muito intenso. Pois eu falo por mim, eu estou constantemente estressado com o futuro, pensar E não faz sentido, como é que vai ser o meu porque futuro e lá. aquilo que eu vivia aos 18 anos é muito diferente daquilo que eu vivo hoje. Já não faço a mesma coisa. A minha família, tirando os meus filhos, na altura só tinha o meu filho, a minha família mudou muito, a minha profissão mudou muito. Portanto, tanta coisa na vida muda que não justifica a gente estar ansioso aos Exato, se calhar aos 18. 18 estavas a pensar estressada com alguma Vês coisa o que futuro nem de uma sequer forma aconteceu. e depois o futuro vai mostrando que existem outras oportunidades e tu dizes, já não quero aquilo que eu queria aos 18 anos. Afinal, eu já há coisas mais interessantes que eu desconhecia. Afinal, há outras oportunidades que eu acho mais piada do que eu achava aos 18. Portanto, não faz sentido aos 18 estar em ansiedade com o que é que vai acontecer. Eu acho que nós temos que começar a viver muito mais o presente, que eu estou a curtir isto, vou viver isto está fixe, vou viver isto. Muito mais do que estarmos sempre ansiosos eu estou a curtir isto, mas e amanhã, e no outro dia, e há outras coisas para viver, e há outras cenas, e há outra... E eu acho que hoje em dia ainda é pior, não é? Tu deves viver muito isso, porque o mundo tem imensas coisas. Os meus 18 anos foram muito diferentes dos teus, porque nos meus 18 anos não havia internet. São outros, não havia internet. Então Exato. aquilo que... Eu não sei se é fácil para ti entender isto. O mundo era muito restrito. Pois, era o que havia na televisão e assim. E na televisão passavam muitas telenovelas, passavam alguns documentários, muitos filmes, mas ainda assim filmes são fantasia, portanto não consegues associar aquilo à realidade, não tens internet, portanto não consegues estar no mundo inteiro como estás agora, não tens acesso à informação como tens agora, não se viajava como se viaja agora. Tu agora consegues viajar sem sair de casa, né? Porque tu consegues ver qualquer país exato. E tudo o que acontece e o que é que se passa e como é que é a vida e fotos e vídeos dos países todos, da cultura, sei lá. Tudo, era muito restrito. Eu nem consigo imaginar um mundo sem internet, por acaso. Mas eu acho que tem coisas boas e tem coisas menos boas. Essa ansiedade que cria hoje em dia, eu acho que é uma coisa menos boa, porque hoje em dia vocês vivem mesmo em muita ansiedade. São muitos inputs num dia, é muita informação, é o querer muito viver tudo, e parece que se eu não viver tudo hoje, estou a ficar para trás, porque toda a gente está a viver imensas coisas, depois há as comparações, e é impossível a gente não se comparar, porque depois um amigo já viveu não sei o quê, o outro já viveu não sei quantos, o outro viveu, e a gente acha que tem que viver o que eles os três já viveram. É uma ansiedade terrível, e isso não é saudável. É o medo de não conseguir fazer tudo o que planeio até uma X idade. E depois agora vocês têm muito mais clareza do que nós tínhamos estou passada a adolescência à vida adulta, portanto há aqui uma série de coisas, isto tem a ver também com a quantidade de informação que existe. Até aos 30 eu quero ser adolescente adulto, não é? Então eu quero viver tudo até aos 30 e quero experimentar tudo e quero... E depois torna-se muito ansioso, não é? Parece que estou a ficar para trás se tiver um comportamento diferente dos meus colegas que estão a viver imensas coisas e vão viajar e vão não sei para onde e migram e voltam. Pois, um bocado são escolhas. Há pessoas que preferem trabalhar mais cedo, outras preferem ficar... Há pessoas que preferem estudar até aos 30 e ficar em casa dos pais enquanto vão estudando, porque as noites de estudantes também são fixas. São mesmo escolhas, desde que sejam tranquilas, que ok, esta é a minha escolha, estou tranquilo com isso.
Se viver isto hoje, vive. Se viver amanhã, vive. Ou se não precisar de viver, porque nós não precisamos todos de viver todas as Pois experiências. não, mas depois é aquela coisa, vou chegar a velhinho e sinto aí, não vivi tudo o que queria. Mas se calhar nem vai acontecer, se calhar quando for velhinho nem vou pensar nisso, mas Certo, não sabes, né? yeah. A cena é aproveita o que vives agora. Porque estamos tão ansiosos da próxima experiência que acabamos por não aproveitar a experiência que estamos a viver. Eu acho engraçado aquelas pessoas que vão viajar para um país hoje, mas já estão ansiosas que a próxima viagem, então nem sequer estão a curtir Depois esta, já porque estão já a estão a pensar. pensar na próxima, porque a próxima é que é para o país, não sei das quantas, a próxima é que vai ser. E se calhar esta é muito mais importante que aquela, só que a pessoa nem sequer usufruiu, Exato, porque está tão nem ansiosa. está com a cabeça lá. Isto acontece em tudo, nas viagens, nos amigos, nas saídas, no trabalho. A ansiedade de viver tudo às vezes tira-nos o prazer do viver o agora, do que estamos a viver agora, ver as coisas positivas também do que vivemos agora. Boa. Também serviu muito para mim, uma boa lição. Quinta pergunta é: se pudesses tomar café com qualquer figura histórica, aqui pode ser uma pessoa que está viva ou que já tenha falecido, quem escolherias? Oh meu Deus! As pessoas surpreendem-me. Olha, eu gostava de tomar com o Rui Nabeiro. Ok. E é engraçado porque um tempo antes dele morrer, deram-me um número de telefone e disseram-me: eu sei que tu gostavas tanto de estar com ele, liguei para este número e vão conseguir marcar-te um café, um almoço, alguma coisa. E acabou por nunca acontecer aquela coisa do depois tenho que marcar isto, depois tenho que marcar depois isto, acabou por e não depois nunca acontecer. acontece. Gostava muito, porque até hoje não há nada nele que me tenha desiludido, porque havia outras figuras, estão a perguntar se há uns tempos atrás, havia outras figuras que eu gostava de tomar um café e conversar. Mas depois parece que há sempre alguma coisa que me desilude nas pessoas. Mas é normal, eu acho que isso é. E algumas coisas eu consigo lidar bem, outras coisas nem tanto. Acho que aquilo que nós conhecemos das pessoas é tão pouco em relação ao que elas são. E umas para o bem e outras para o mal. Porque há pessoas que nós conhecemos, a forma como nós avaliamos as pessoas faz com que seja tudo enviesado. E há umas pessoas que nós achamos que não são assim tão porreiras porque de alguma vez usaram um tom diferente ou fizeram alguma coisa que a gente não gostou assim tanto, e elas no fundo são muito boas pessoas. E depois há aquelas pessoas que são muito idolatradas e depois nós descobrimos que elas são muito más pessoas, É não é? isso. E isto para mim, isto a mim faz muita confusão, que é, será que aquelas pessoas que a gente admira de alguma forma são mesmo aquilo, ou será que nem por isso? E há uns tempos atrás, se calhar havia mais uma ou duas pessoas que eu dizia, pá, gostava, só para entendermos um bocadinho. A Oprah é uma mulher que eu acho que é, pelo menos daquilo que era conhecido até há pouco tempo, um exemplo de pessoa que conseguiu sair de uma vivência muito triste, de uma infância muito traumática, para ser uma mulher que se conseguiu afirmar. Hoje em dia, com as notícias todas que têm saído, eu pergunto, será Por que acaso não sei isso... quem é. Uma apresentadora norte-americana. Ok. Só que com as notícias que têm saído, eu pergunto, às vezes estas pessoas que saíram de um sítio muito mau, com muita dificuldade, ganharam mais revolta do que aquela que nós conseguimos ver. Ou seja, elas foram-se afirmando, mas ao mesmo tempo alguma maldade fica ali e aquilo que se mostra não é bem aquilo que se é, não é? E faz-me alguma confusão. Faz-me mesmo muita confusão. Eu acho engraçado quando... Eu não tenho ídolos por causa disso, porque eu acho que eu admiro algumas pessoas, ou eu admiro algumas áreas na vida de algumas pessoas, e idolatrar não consigo, porque acho que falta ali entender as pessoas um bocadinho mais do que aquilo que se vê delas. Mas eu acho que, mesmo que haja pontos que nós não gostemos das pessoas, calhar seria interessante da mesma conhecê-las. Sim, depende da gravidade Sim, depende da gravidade, claro. depende da gravidade das situações. Mas há muita gente super interessante. Eu gostava muito, por exemplo, de tomar um café com o Trump. Com o Trump? Só para perceber se efetivamente aquela pessoa, num café, numa conversa normal, é aquela pessoa que ele usa quando aparece na televisão, se aquilo é uma figura, porque eu acho que é tão exagerado
que eu não sei se alguém consegue ser mesmo assim, ou se é mesmo uma capa, uma figura. Não era para aprender nada com ele, era mesmo só para. Só para perceber isso, Sim, não é? vamos só. Mas se calhar até no café ali ele ia estar com esse filtro, por isso. É cansativo. Alguém que consiga. Mantém um filtro tanto tempo. Olha que tu acordares de manhã e para sair de casa já vais naquela. Aquilo é desgastante, não No há de fundo, ser. estás a andar de personalidade forçadamente, quase. Estás sempre a aplicar esse filtro, quase que és outra pessoa. E acredito que se tu aplicares esse filtro muitas vezes ao longo do tempo, chega a uma altura que passa a ser o teu normal. É isso. Porque o teu cérebro diz: não, eu sou mesmo assim, portanto é assim Exato. que eu me vou comportar. Há pessoas que eu gostava de tomar café só por isso, só para Perceber. entender se as pessoas que tu vês atrás das câmaras e em determinados sítios são como parecem ou não. Porque eu tenho noção também que as pessoas nos veem de forma diferente daquilo que nós somos. Nós fazemos juízo de valores das pessoas por uma frase que a pessoa disse, por um comportamento que ela teve, seja bom, seja mau, né? Então achamos que alguém é bom porque disse uma coisa que a gente gostou, achamos que alguém é mau porque disse uma coisa que a gente não gostou. E isso é muito pouco da pessoa, não é? Depois nós tiramos conclusões demasiado rápido. Muitas. Às vezes só com uma afirmação tiramos logo conclusões. E eu tenho noção disso porque as pessoas fazem isso de nós também. Exato. Esta pergunta: qual foi o elogio que recebeste que mais te marcou? Olha, é engraçado que marcou mesmo. E foi um elogio em forma de presente. Okay. E tem muito a ver com este podcast também. Que foi há muitos anos, um presente que eu recebi que era uma coruja. E a coruja foi-me oferecido pelos meus ex-patrões. E se calhar por isso ter um peso maior ainda. Foi uma coruja grande em madeira, esculpida em madeira. E foi-me oferecida por essa simbologia. E quando eles me ofereceram a coruja no meu aniversário e me disseram que me estavam a oferecer aquilo pela simbologia que ela tinha, porque significava sabedoria, foi dos maiores elogios que eu recebi. Teve mesmo impacto em mim, aquele reconhecimento, ainda por cima pelas pessoas que me estavam a oferecê-lo. Ok. Sétima pergunta: qual é a imagem que achas que as pessoas têm de ti à primeira vista? Há bocado estávamos a falar disso e foi interessante porque eu tenho aqui a pergunta. Giro. Olha, surpreendentemente descobri que as pessoas acham que eu sou muito rude. Sério? A sério. Já aconteceu algumas vezes virem-me dizer que ouviram pessoas a falar em algum evento ou coisa do género, que ouviram alguém a falar: ei, afinal ela não é assim tão brutal, afinal ela não é assim tão filha da mãe, até parece porreira. Mas que é que as pessoas têm essa ideia? Não sei. Não percebo. Eu também não. Eu acho que deve ser da forma como se comunica lá para fora, ou que eles associam, não sei. E depois eu acho engraçado porque eu acho que eu sou o oposto disso, né? Exato. E faço um esforço às vezes para ser mais dura e para ser mais rude. E é engraçado depois perceber que lá fora o público acha que eu sou uma pessoa muito rude e muito fria. É engraçado. Também não fazia a mínima ideia, mas é assim que eu descobri que as pessoas me veem. E depois, eu acho que sou o oposto. É engraçado. Assim, não sei de onde é que vem a avaliação. Pois eu também não consigo perceber, sinceramente. E depois eu fico preocupada, será que as pessoas me veem assim? Porquê que as pessoas me veem assim? Depois ficas a pensar em tudo o que dizes, o tudo que é que eu fiz, o que é que eu disse, como é que eu disse? Será que passou assim tanta... Mas não, até porque... eu sei quem é que eu sou. Exato, é não mudar nada e pronto. E acho que pode ter sido por haver algum momento, alguma frase com mais assertividade, que eu tenha usado um rigor maior e que alguém tenha associado a isso a uma personalidade muito dura. Porque ela é dona de empresas e CEO e não sei o quê. Como se isso tivesse uma coisa a ver com a outra. Não sei. Mas é o que as pessoas que não me conhecem pensam de mim. Se pudesses ser lembrada por alguma coisa, qual seria? Por ser como sou. Isto no seguimento da pergunta anterior. Por ser como sou. É um pensamento que às vezes me ocorre. Eu não quero ser lembrada pela pessoa que conquistou A, B ou C. Não é isso que nada relacionado com coisas físicas, não é? Não, com nada. Assim. É mesmo... Eu gostava de um dia ser recordada por eu ser como eu sinto que sou. Por ser alguém que gosta de pessoas, por ser alguém que faz o que pode para ajudar os que estão à volta, que ajuda os outros a crescer e que consegue
gerir as duas coisas e consegue gerir negócios com muitas emoções e com pessoas à volta sem o peso de vamos conquistar só e ser conhecida por aquilo que se conquista em termos... Porque isso é sempre um bocado fútil, não é? Não. É o que é o que é, vale o que vale. Não, eu acho muito mais bonito o caminho do que a meta. Sim. Se tivesses de começar a escrever um livro amanhã, sobre o que seria? Na realidade tenho, até porque ele já tem os capítulos todos. Já estás a escrever um? Não, tenho os capítulos só todos Ok. preparadinhos. É sobre liderança. Há 2 livros que eu gostava de escrever. Gostava de escrever este sobre liderança e um dia gostava de escrever um livro sobre mim. Pode ser egocentrismo, mas Não gostava de escrever um livro sobre mim, mas daqui a muitos anos, se calhar daqui a 20 anos. Ok. Agora, sobre liderança, gostava muito. Acho que é importante falarmos de liderança e hoje em dia fala-se tanto e às vezes é tão vago a forma como se fala e como se vive. Gostava de escrever sobre liderança. Ok. Nice. Como achas que o mundo estará daqui a 30 anos? Oh meu Deus! Com muita inteligência artificial da boa. Muita. Portanto, com muitos robôs a fazer imensas coisas, o que vai ser giro. Porque olha, imagina, o robô lava-te a roupa, passa-te a ferro, Mas depois arruma-te a vamos ser bué da casa. preguiçosos, não vamos fazer nada. Então, mas a gente depois tem outras coisas para fazer. O quê? Tu arrumas a casa, passas a ferro e lavas a roupa. Já não fazes, ao menos que seja um robô. Certo? Não vamos ser preguiçosos. Eu acho que vamos fazer outras coisas. Na realidade, preguiçosos nós já estamos. Já, sim. Voltamos às gerações. Nós já estamos muito preguiçosos em relação a muita coisa. Esta coisa do equilíbrio que nós procuramos agora é um desequilíbrio gigante, que a gente agora não quer dedicar 1 hora a não sei o quê, mas dedica 1 hora a jogar Candy Crush. Ou dedica mais 1 hora a jogar não sei o quê e passamos 3 horas de um dia a dedicá-lo a qualquer coisa que não serve para nada, mas não queremos dedicar aquilo a um trabalho, a um esforço maior. Nós já estamos preguiçosos. Nós já estamos preguiçosos. Já queremos dedicar aquilo a não fazer nada, ou o não fazer nada quando é feito propositadamente para ser saudável é uma coisa, que é eu agora decido que vou ter 1 hora de não fazer absolutamente nada porque preciso deste tempo para mim. Outra coisa é tu não fazeres nada ou passares 1 hora sem fazer nada e nem te aperceberes que a passaste, porque tiveste no Instagram 1 hora, depois foste ao Facebook mais 1 hora, depois foste ao TikTok mais 1 hora. Isto também já é preguiça. Pois é, nós já somos preguiçosos. É preguiça e não está a ser saudável, porque continuamos a estimular o nosso cérebro a fazer coisas e a levar mais informação e a ter mais estímulos. Portanto, preguiçosos nós já estamos. Portanto, acho que se a inteligência artificial veio, que seja para fazer coisas que sejam boas, mas sim, mesmo essa preguiça física do fazer coisas do dia a dia, cada vez existe mais. Estamos sempre com aquela sensação de cansaço e misturamos cansaços. Nós temos muito cansaço mental e confundimos-lo com cansaço físico e decidimos não fazer nada físico porque estamos com cansaço mental. E o cansaço mental resolve-se com exercício físico. Exato. Portanto, se eu estou cansada mentalmente, eu preciso fazer atividades físicas para o meu cérebro relaxar. E nós estamos cansados mentalmente e decidimos não fazer nada para o cérebro relaxar. Ou pior, ir ver uma série ou ir para o TikTok, que é estou cansada mentalmente, mas vou cansar-me mais ainda. Nós já estamos preguiçosos. Eu acho que daqui a 30 anos vamos ter muita inteligência artificial a fazer imensas coisas. Só que depois é a parte de sedentarismo, porque as tarefas que nós fazemos em casa, ao menos estamos-nos a mexer, não é? E estamos. E ir ao ginásio é uma coisa e ter uma vida ativa é outra. Limitar a nossa vida ativa a 1 hora ou 3 horas por semana, para mim é muito redutor. O que é que nós... mas eu faço exercício físico, eu vou 3 vezes por semana ao ginásio. Se só fazes isso todo o resto do tempo, ou estás sentado ou estás deitado. Sim, percebo. É melhor do que não fazer nada, não é? É muito melhor do que não fazer nada, mas é muito redutor. Uhum. O teu corpo precisa de atividade, precisa de estímulo, precisa de mexer, precisa de fazer coisas, não é? Eu acho muito redutor as pessoas acharem que fazer exercício 3 vezes por semana vai... Por exemplo, na nossa profissão, aqui no escritório, nós passamos o dia todo sentados. Nós passamos. Não há grande hipótese. E depois o que é que fazemos ao final do dia? O que é que fazemos ao sábado e ao domingo? É quase a mesma coisa. Eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem a minha profissão é muito cansativo porque eu passo o dia inteiro sentado, fico à rasca das costas. Sábado à tarde senta-se na esplanada às 2 e sai às 8. Yeah. Boa.
Porque agora não estás outra vez o dia inteiro sentado. Se calhar podes fazer outras coisas. Dar uma caminhada, Pois, andar, fazer é alguma melhor. atividade, fazer jogos ao ar livre, fazer atividades com amigos que não sejam só estar sentado. É que até aí nós somos preguiçosos. Todas as nossas atividades são estar sentados. Se calhar vimos fazer o podcast em pé. Se calhar devíamos. Por que não? Mas antigamente as pessoas mais antigas juntavam-se ao domingo no café. Para já elas tinham uma atividade, a atividade física era completamente diferente. O Sim. trabalho era sempre mais braçal, não é? E depois elas juntavam-se ao sábado ou ao domingo no café e tinham muitas atividades físicas. Jogavam, tinham jogos, tinhas uns que iam jogar às cartas, mas depois tinhas outros também que tinham atividades mais físicas, tinham jogos que faziam mais físicos. Nós hoje não fazemos nada fisicamente. Nada. É incrível. Só- E a culpa não é só do trabalho, mas é uma boa desculpa. Sim, porque nós podemos chegar a casa e fazer. Muitos de vocês, no teu caso não, mas muitos de vocês podiam vir a pé para o trabalho. E também. E não vem. Ou a bicicleta. E não vem. Né? Há tanta coisa que a gente podia fazer para ter uma vida um bocadinho mais ativa que não faz. Mas eu vivo, são 800 metros, portanto vou de carro. Aí 800 metros não é quase nada, pois. 800 Mas metros depois não... dá preguiça. Mas depois também, eu penso é no caso quando está a chover. E quando não está? Porque Quando não está, eu até aceito ir, eu gosto de chover, não. é muito tempo do ano que não está a chover. Sim, é mais o E tempo a do gente ano. não aproveita isso. A gente não aproveita nada dessas coisas. Temos uma vida muito Eu sedentária. sinto que no verão, se calhar é onde temos uma vida menos sedentária. No verão está muito calor, está muito sol, vou de carro porque depois está muito calor para ir Mas depois a pé. temos a cena de ir à praia. Na praia estamos sempre a mexer. Tu, nem toda a gente está sempre a mexer na praia, ainda bem que tu Pois estás. há gente que fica só deitado. Há Pois gente é. que vai para a praia deitar-se de manhã e levanta-se à tarde, Pois, não é? mas isso para mim nem faz sentido nenhum. A mim também me faz confusão. Eu não consigo muito tempo de inatividade. Faz-me Só se confusão. adormecer. Aí, Mas aí já dormes tá. uma cestinha que até é Yeah. reparadora, não é? Exato. Agora, estar muito tempo inativo faz-me alguma confusão. Mas também gosto de uma tarde inteira de esplanada. Eu também, adoro. Adoro uma tarde inteira Yeah. numa esplanada a conversar. Sabe, dá bem. Eu adoro. Acho que temos é que ter muita noção desse equilíbrio, porque nós reclamamos de algumas coisas que efetivamente não conseguimos alterar, como o facto do nosso trabalho. Temos de estar muito tempo sentados, é verdade. Mas depois podemos compensá-las noutros momentos. E o que é que nós fazemos? Vamos nos sentar. Sentar outra vez, exatamente. Já não arranjamos o equilíbrio. Não, certo. não. Eu acho que a inteligência artificial veio para nos facilitar em imensas coisas. Espero efetivamente que não retire essa parte que nós precisamos física, que precisamos trabalhar. De resto, acho que ela é bem-vinda. Se pudesses recomeçar no mundo dos negócios, o que farias de forma diferente? Tanta coisa. Aí, vamos começar do zero. Tanta Yeah. coisa cá para fazer diferente. Primeiro, hoje, com o conhecimento que tenho, tinha criado uma empresa com processos, com cultura, tudo muito mais consistente desde o início. Quanto mais pessoas temos, mais difícil é implementar uma série de coisas, desde processos, a cultura, a regras, porque tem que haver liberdade, mas tem que haver regras. E se eu começasse hoje, começava tudo muito mais estruturado. A dificuldade que é estruturar uma empresa, e estruturar uma empresa não é criá-la, não é fazer um plano de negócios, é estruturá-la depois por pessoas, por departamentos, é gigante. Se eu começasse hoje, começava com tudo muito mais organizado, sabendo muito bem o que é importante na empresa, e importante na empresa é muito mais coisas além de constituí-la e saber o que é que vou vender. Pois, só que para alguém que está a começar do zero não vai saber essas coisas, então vai cair sempre no mesmo. Vamos. Isso é inevitável, se Vamos. calhar. Se Exato. calhar hoje em dia já temos mais acesso à informação, Também. lá está, podemos pesquisar o que é importante termos em conta quando constituímos uma empresa. Mas a maior parte das pessoas não E nunca é a mesma coisa pesquisar e obter informação do que vivenciar isso. Exatamente. E nós só temos consciência de que precisamos mesmo de alguma coisa quando já estamos a passar por elas. E é giro quando nós fazemos formações. Esta é uma das métricas que nós temos muito interessante. Quando nós fazemos formações para 100 ou 200 empresários e tu vês que as pessoas que mais percebem o impacto que aquela formação tem na empresa deles são pessoas que já têm empresas com 5, 10, 20, 100, 200 funcionários. As pessoas que estão a começar ou que têm uma empresa muito pequenina, que são 2 ou 3, alguns nem percebem o impacto que tudo aquilo pode ter nos negócios deles. Porquê?
porque ainda não viveram a necessidade, ainda não perceberam, ainda não viveram a experiência, ainda não perceberam o impacto que isso vai ter se eles começarem agora. Quem já passou por isso, quem já vive as dificuldades, quem tem os desafios todos os dias, dá muito mais valor do que quem nunca experienciou. Exatamente. Por muito que saiba que é importante. Tu sabes, ouviste falar, já te falaram sobre isso, mas como não viveste a experiência, isso. não consegues dar o mesmo valor. Exatamente. Se pudesses ter um superpoder, qual seria? Eu acho engraçada esta pergunta. Eu gosto de fazer esta mesmo. pergunta. Que superpoder? Não te vou responder aquelas coisas de acabava com a guerra e com a fome no mundo. Isso Ok. era maravilhoso, ter um superpoder desses. Isso não é bem um superpoder, isso É super, 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 Não, super. exato. Esse nem Deus tem. Portanto, é difícil de Exato. chegar aí. Se eu tivesse um superpoder, também é utópico, né? Mas eu gostava muito que as pessoas se sentissem felizes. As pessoas, e não estou a falar das pessoas, lá está, não vou para as guerras, para o mundo, mas gostava muito de conseguir entender o que é que vai na cabeça das pessoas e de que forma é que eu posso ajudá-las Então, para se elas calhar, não passarem em algumas o necessidades. superpoder seria, se calhar, ler mentes. Pá, Ler e- mentes. Ler mentes é isso mesmo. Ler Ok. mentes. E pronto, acabaram as perguntas. Ai, foi tão giro. Foram Muito giro. perguntas assim mais para divagar. Foi muito bom, muito bom. Muito obrigada, Ruben. Obrigado. Gostei muito. Também eu. Dá-me um abracinho.